Oi, gente, tudo bem com vocês? Vem comigo a acompanhar aqui uma semana de curso comigo de pintura no Senar. Aqui eu já tava indo de ônibus, tá? Aí a Sofia tava indo junto comigo porque ela vai aí pra escola, tá? E o ônibus, gente, passa aqui na minha casa às 6 horas, às vezes um pouquinho antes, né? Pra gente poder aí percorrer o caminho, então, pra ir pra cidade, tá? Aqui eu já estava lá no curso, né, gente? Aqui eu estava já arrumando o meu paninho, né, ó. Tava o pano, prato, pincel, tudinho, né? Aí tava o crachazinho de identificação, né, gente? Aí eu coloquei meu nome. Aí aqui na mesa que eu tava tinha apenas 4 mulheres, né? Que era uma mesa pequena. E lá na outra, elas estavam em 5 mulheres, tá? Aí aqui chegou o horário do café, tá, gente? Aí eu gravei pra vocês verem aí o cafezinho que eles prepararam aí pra gente, tá? Muito gostoso, gente. A gente ficou aí uma semana, tá? Fazendo o curso. E aí eu gravei pra vocês verem, tá, gente? Os almoços, os cafés, gente, a gente foi super bem recebido, tá? Aqui, então, a professora já estava nos explicando como que a gente iria pintar. Aí ela estava aí com esse pano, né, que era o dela, que era o molde. Aí a gente ficava em volta dela, ela pintava e depois a gente ia para o nosso pra gente pintar, tá? Mas primeiro a gente via ela pra gente entender como que era. Aí chegou o almoço aí do primeiro dia, né, gente, que foi aí um delicioso risoto e tinha salada também, tá? Mas como eu não como salada, então fiquei aí apenas com o risoto e pensa, gente, numa comida perfeita, tá? Aí depois a gente lavou a louça, né, gente? Mas nessa hora eu não gravei. Aí do cafezinho da tarde, a gente foi esse delicioso bolo de milho aqui. E aí tinha chá, né? Que é aí o meu preferido, né, gente? Como eu amo aí tomar um chazinho. Aí aqui a gente já tava no segundo pano, que foi aí uma abóbora, tá, gente? Muito linda aí essa abóbora, né? Aí a gente tava novamente ali, né, vendo a professora pra poder depois fazer aí bem certinho, tá? Aí ela explicava, a gente ia lá, pintava o nosso pano, depois levava para ela corrigir, né, para ver aí se tava tudo certinho ou não, né? Aí se precisasse arrumar, ela arrumava aí pra gente, né? E já explicava aí o que que a gente tinha errado, tá? Aí ali a segunda abobrinha foi pintado de verde, né? A gente ficou aí super bonita, uma laranjadinha e a outra verde, tá? E aí, no outro dia, né, gente, aí, os nossos cafezinhos, que foi bolinho, gente, e pão. Pensa num bolinho gostoso, gente, bolinho aí pingado, tá? Aí, já voltamos, né, gente, aqui e bora lá pintar esses caju. Gente, que lindo que ficou, né? E nós, novamente, a gente prestava bem atenção, tá? E também gravava, né, gente, aí pra não precisar ficar toda hora aí perguntando pra professora o que era e como que tinha que fazer, tá? Aí do almoço foi uma deliciosa macarronada e a salada, né? Mas eu só peguei o macarrão, né, gente, a macarronada. E voltamos aí novamente, tá? Aqui era meu pano, tá? E era eu aí quem tava pintando nessa hora, tá? Eu gravei um pouquinho da minha pintura, tá? Aí voltamos lá pra ver a professora pintando as copas de leite, acho que é assim, né, gente, que fala. E olha, gente, a delicadeza, tá? E a gente utilizou, gente, apenas aí um pincel, tá? Pra fazer aí a pintura, tá? Não precisa aí ficar trocando vários pincel, não, tá? Apenas um pincel aí você já faz toda a pintura aí do teu pano, tá? Ó, e aí, gente ia pintando, gente, ficou coisa mais linda aí essa copo de leite, né, gente? Ficou aí perfeitinho, né? Tem acho que de outras cores, né, gente? Mas o branco aí é o que encanta, tá? E olha pra vocês verem a delicadeza que a professora tem. E também, gente, ela não vai pegando aí muita tinta, não, tá? Ela vai pegando aí a tinta aos pouquinhos, tá, gente? Aí pra fazer um trabalho aí perfeito, né, gente? Pra você aí fazer um trabalho maravilhoso, você tem que aí devagar, né, gente? Nada de pressa, se afobar, né? Pra ficar aí uma delicadeza, tá?
E assim ela foi fazendo, ia explicando, gente, olha. Aí os contornos, como eu falei pra vocês, não precisa ficar aí trocando de vários pincel não, tá? É apenas ali o mesmo pincel, né? Aí conforme cada parte ali, né, você vai pegando às vezes com todo o pincel, às vezes só com a beiradinha, né? E ali pro contorno, né, gente, é mais aí a delicadeza, tá? E esse esfumeado aí que a professora fazia, né, é para aparecer aí como se fosse um 3D, sabe, gente? Aí ele dá uma delicadeza aí no pano, né? E fica, gente, perfeito, fica maravilhoso, tá? E aí, gente, esse curso não teve aí muitas mulheres, né? Porque era aí, gente, por vaga, tá? Ele é um curso aí do Senar, né? Ele vem aí de outra cidade, né? Tá aí fazendo esse serviço. E o curso, gente, ele era o dia todo, tá? Das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, tá? E a semana toda aí pra gente poder aprender bem, né? E também, gente, os panos. Aqui vocês podem dizer, ah, o desenho era pequeno, mas, gente, a gente não pintava o pano num dia só, não, tá? Às vezes, depende, se nós pegássemos o pano de manhã, a gente pintava até às 5. Mas se caso a gente já começasse depois do almoço, a gente levava aí uns 2 dias para poder pintar o pano, né? Porque como eu falei, tem que ser aí com delicadeza, né? Nada de se afobar e aí com pressa, né, gente? Por causa que tem gente que quer pintar aí desesperado, né, para ter aí bastante pano. E não é assim, tá, gente? Aí fomos pro cafezinho da tarde, que tinha uma cuca deliciosa, né? Bolinho. E também tinha aí uma torta salgada, tá? Aí voltamos e fomos lá para as folhinhas, né, gente? Ó, aí a professora começou pintando, né, aí com uma cor e depois ela já foi ali passando outra, tá? Eu sei que um era o sépia, gente, mas não sei, não lembro aí qual que era, né? Porque a gente não decora aí todas as tintas, tá? Mas aí a professora ia passando, né, ó, e explicando bem certinho, né? Aí como a gente tava olhando, aí a gente sabia como que a gente tinha que fazer lá no pano, tá? E essa folha, ela tá assim dessa cor, gente, que era ali pra aparecer aí uma flor já seca, tá? Então, por isso que ela tava aí com esse detalhe, tá? Agora aí a professora vem com o branco, né, fazendo o esfumadinho. Aí, ó, que fica perfeito, gente. Olha a delicadeza, gente, a leveza que ela pega o pincel. E já é, gente, aí o segundo curso que eu faço aí com a mesma professora Claudete. E, gente, pense na pessoa aí maravilhosa, gente. Ela tem uma paciência, nossa, extraordinária aí pra ensinar a gente aí como é que faz as coisas, sabe? Ela é maravilhosa no que ela faz. E aí, depois que a gente terminou aí uma florzinha marrom, a gente veio ali pra florzinha verde. E aí, na florzinha verde, florzinha não, tá, gente? A folhinha verde, né? Ó, aí a professora começou com o verde, né? Como eu falei, não pegando aí o pote todo, né? Indo com delicadeza ali, ó, pra poder pintar. Olha que maravilha, gente. E aí ela ia fazendo os contornos e já vinha ali com o sombreado, tá? E aí depois do verde, ela veio ali com o branco, fazendo como se fosse a voltinha ali da folha, tá? E já aproveita ali pra fazer o sombreado e o contorno, tá? E olha ali que maravilha, gente. Fica perfeito, perfeito. A gente dá até vontade de fazer um quadro e não usar aí os panos de tão lindo aí que fica, tá? E aí, do outro lado, ela veio ali com o branco, né, ó, fazendo ali a mesma coisa ali que ela fez com o verde, tá? E aí, na beiradinha ali, ó, que ela vai colocar o verde e ela já vem ali puxando no branco pra dar a sombra, né? Fazer ali o, o contorno, né, gente? E olha, não é muito verde não, tá? É ali o verdinho que você usa ali pra fazer as viradinhas. E aí, você vem puxando, gente, ó. Você vai ali puxandinho. Conforme você for puxando, gente, ela vai ficando aí essa florzinha delicada, gente. Olha que perfeito, tá?
E aí, aqui, mais um branquinho, né, gente? Porque na parte do branco, você não colocava verde, tá, gente? Você apenas usava o verdinho pra puxar, tá? Aí, um bom chimarrão, né, gente? Pra nos animar aí, né? Enquanto a gente tava aí na pinturinha do nosso pano. Aí, já fomos lá pra um cafezinho, né, gente? Tinha pão ali, margarina, queijo, presunto, nata, enfim. Aí, você pegava ali o que você queria. E aí, já fomos aí pra cesta, tá, gente? Que é uma cesta aí com umas flores, né, gente? Que eu esqueci o nome ali. E aqui eu seguia, né, gente, com toda a minha rapidez ali pintando, tá, gente? Eu ia ali levemente por causa que eu tinha medo de errar, né? Então eu ia mais devagar, né, gente? Não tinha aí pressa, que a gente só começava, gente, aí outro pano depois que todo mundo terminasse, tá? Aí aqui nós já tinha feito hortênsia, gente, se eu não me engano é o nome dessa flor. Aí já tinha feito a cestinha, a flor hortênsia ali, né, azul, e agora a gente vinha ali pra rosa, tá? Era o mesmo processinho aí da azul, né, só que aí aqui ela era rosa e depois era só vir ali com as florzinhas brancas, tá? Aí, gente, ficou um charme aí essa cestinha aí com essas flores, gente, olha que maravilha, que delicadeza, gente, super bonita, né? E a cestinha também, gente, olha a pintura que chique, representa ali um 3D, né, gente, perfeito. E olha, a professora explicando como que fazia as florzinhas, tá? Não pode colocar aí muito branco, tá, gente, porque senão aí tira, né, gente, a aparência, sei lá, a gente fica feio, mas daí ela vinha ali, ó, com o branco e depois o rosinha, né, pra não ficar tudo branco igual eu falei, ó, senão ela fica muito branco, gente, eu achava que ficava feio, né, mas aí cada um tem um gosto, tal. E assim ela ia fazendo aí por todo a florzinha, tá, aí da cestinha pra poder dar aquela delicadeza, tá. E a professora ali, com toda a sua paciência, né, gente, ia fazendo, tá? Dá de colocar também a bundinha do pincel, né, e depois girar, né? Mas eu acho que dessa forma, né, gente, aí fica mais bonitinha, tá? Pra poder ir fazendo, tá? E aí você vai fazendo, gente, e depois era só vir ali com as bolinhas amarelas, né, gente, pra dar aí o miolinho da florzinha, né? Pra dar aí o toque especial, gente. E olha só, conforme vai passando ali o pincel, né, gente, fazendo as florzinhas, vai ficando deliciosa, perfeita. E aí já chegou o horário do almoço, gente, e no almoço foi aí salada. E aí essa deliciosa, gente, polenta aí com carne moída. E também aí o arroz, tá, gente? Perfeito, né? Maravilhoso. Aí pra gente se deliciar, né? Aí, como sempre, né, gente, eu não como salada, mas aí o arroz e a polenta, né, já comi, né? Então, o arroz e a polenta e aí também um refrigerante, né, gente, que não pode faltar. E pensa aí de gostoso, gente. Aí aqui a professora já estava pintando, né, a próxima florzinha, gente. Eu acho que foi aí. Ai, gente, sei lá, é o mesmo dessas florzinhas aí, azul e amarela, né? Que eu esqueci o nome, né? Mas aí a gente pintou uma florzinha aí de cada cor, né? Pra não poder aí ficar tudo igual, né, gente? Que ia ficar feio, tá? Eu mesma, gente, só vi dessas florzinhas aí, nessas azul, tá? Dessas outras cores aí eu não vi, mas muito bonita, né? E aí a professora ia com toda a delicadeza, tá? E ela pedia, gente, pra gente ficar ali olhando, né, em volta dela pra gente ver aí como que ela fazia, pra depois a gente fazer lá no pano da gente, né? Mas tinha gente aí que estressava, a gente estressava tanto a professora como a gente. Porque a professora falava, ah, vamos pintar a próxima flor de branco e rosa, gente. A pessoa nem prestava atenção, nem ia na mesa pra ver aonde que seria o branco, aonde que seria a rosa, onde que seria a roxo. Gente, já saí desesperado, gente, pegando a tinta, parecia até que tava indo pra guerra, gente, com o desespero. E já pegava a tinta, a gente saía lá a torto direito, gente, fazendo aí o pano, né, a pintura.
Aí depois vinha ali, a gente desesperado pra professora ajudar, passava um mal, a gente ficava nervoso, enfim. Mas na hora que a professora tava dando ali a explicação, gente, em vez de estar em cima, não, estavam lá já bem desesperado, indo fazer os panos sem saber como que fazia para fazer cada reboco, coisa mais feia, né? E aí depois vinha ali nervoso. Graças a Deus, gente, na turma que eu tava ali, né, da nossa mesa, nós estava em 4 mulheres, como eu falei, a gente gravava, tá? Pra depois, na nossa mesa, a gente saber ali, né, como que era pra fazer, pra não ficar aí muito em cima da professora. E além de gravar, a gente ficava aí a explicação toda ali assistindo, escutando. Se caso a gente já tivesse alguma dúvida ali, a gente já perguntava pra depois, gente, quando a gente fosse mostrar, aí não ter nenhum erro, né, gente? Ou se tivesse algum erro, seria a mínima coisa, tá, gente? Por causa que, senão, sobrecarregava muito, né, gente? Aí a professora, né, ela também não tava aí bem de saúde, né? Então a gente tem que entender, né? A gente não ficar ali atormentando. Por mais que ela falava, gente, que ela não tava bem de saúde, que era pra prestar bem atenção, pra ver, ficar, a gente, mesmo assim, né, tinha uns apressados, sabe, gente? Que assim, ó, tipo, esse pano, se a gente pegasse de manhã, a gente terminava durante o dia. Mas se não, gente, a gente levava aí até 2 dias e o povo ficava desesperado para querer fazer bastante pano. Aí aqui já chegou a hora do café da tarde, que foi esse arroz doce delicioso. E aqui a gente tava pintando aí, então, esse pano aqui, gente, que era aí um bulizinho, né? E aí eu fiz o meu diferente, tá, gente? Eu fiquei olhando, né? Claro, ali a explicação da professora, né? Gravei tudo certinho, mas a cor dele, gente, eu fiz ele de preto, tá? Porque eu gosto, gente, aí do preto, então eu fiz ele ali na cor preta, né? Mas, como eu falei, eu fiquei vendo, né, ali como que era o passo a passo, tudo bem certinho, né, gente? Pra depois não ficar ali incomodando a professora, tá? E olha, gente, que lindeza, que delicadeza ali que ficou o pano, né, gente? Ficou maravilhoso, né? E ele era ali um bulizinho com azul, tá? Esse daqui, gente, era aí de uma colega, né, que tinha errado e tentou consertar, gente, e ficou assim tudo cagado. Aí a professora pegou pra pintar como amostra, né, pra nós poder ver ali, né, como que era e para ela ali poder consertar, tá? E aí a gente fazia, gente, o risco ali, né, com carbônio e um lápis, né? Então ele saía, né? Aí já fomos ali pro cafezinho da manhã, que foi pão, uma torradinha caseira, né, gente, maravilhoso. Aí pra gente encher bem o buchinho da gente, né, e ficar aí feliz. Aí agora a gente já estava ali pro bico do bulizinho, né? E ó, ele era aí da mesma cor, tá? Mas a gente pintava aí com delicadeza, né? Pra se caso desse errado, a gente poder consertar e também ali ia pintando as partes, tá, gente? Porque senão aí tava bastante sol, né, gente? Bem quente, aí secava bem rapidinho e depois não tinha aí conserto, tá? E também, né, a gente não é passado aí tinta a beço não, tá? É aí só o suficiente para poder pintar, tá? Nada de aí colocar toletão de tinta não, tá, gente? Ó. Aí fomos no processo. E o meu bulizinho, gente, eu duvido que vocês adivinhem aí a cor, gente, que eu pintei, né? O meu, como sempre, né, gente, ele foi diferente aí dos outros, né? Mas ficou, gente, perfeito. Pelo menos eu, né, gente, achei aí maravilhoso, né? Porque ele ficou aí de acordo com o meu gosto, né, gente? Que é ali o gosto que eu tenho, né? Cada um aí tem um gosto, um desejo, né? E eu fiz, então, ele do jeito que eu queria, gente. Claro que eu pedi pra professora, né? E ela deixou, né? Eu fazer aí, tipo, da cor diferente, tá? Mas esse daqui, gente, também aí ficou perfeito, né? Olha a delicadeza, gente. E aí, a professora cuida, gente, de todos os detalhezinhos, gente. É maravilhoso aí ver a delicadeza, gente, que ela tem. Aí, ó, gente, ó, essas voltinhas ali, né, do biquinho do bolo.
para aparecer, gente, aí como se fosse realmente real, gente. Olha a perfeição, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E aí ela ia fazendo, né, gente, e ia explicando, né, qual cor ela passava de tinta, por que que ela passava aquela tinta, como que ficaria cada tinta que ela passava, sabe, gente. Então, assim, ó, só não aprendia mesmo, gente, quem não queria e não tinha interesse, gente, porque senão você aprende, tá? É porque é maravilhoso, gente, a explicação, a paciência que ela tem, sabe, gente? E aí, se você ficar ali prestando realmente atenção, gente, você vai saber, ah, essa tinta é em tal lugar, isso daqui é para fazer isso é para fazer aquilo. Então, você realmente sabe ali como que vai funcionar, tá? E olha, gente, parece até um quadro, né? Aí no almoço foi arroz, batatinha, cenoura, bolinho de arroz, salada e filezinho de frango frito, gente. Ó, eu não gosto de bolinho de arroz, gente, mas eu peguei aquele ali pra provar. E, gente, pensa num bolinho delicioso, tá? E um refrigerante, né, gente? E esse, então, foi o nosso almocinho. E aqui a gente já voltou ali pro cacho de uva, tá? Aí a professora disse que não era pra nós pintar bolinha por bolinha, não, tá, gente? Era pra nós pegar e pintar tudo inteiro, sabe? O cacho de uva ali. Aí depois a gente vinha com o contorno e fazia ali as bolinhas, tá? E esse daqui, gente, então foi todos os nossos panos, né? De todos os colegas, tudo, gente. E olha que delicadeza, né? E eu acho que vocês já viram, né, gente, aí um do bulizinho diferenciado. E esses aí, gente, é o meu, tá? Eu pintei ele de preto, né, gente? Que eu sou aí a Maria do Preto, gente. Eu sou apaixonada pelo preto. Então, esse daqui foram os meus paninhos, ó. Fiz ali o bulizinho, né, de preto, as uvinhas, né? E aí, esse coisinha de café embaixo, gente, que eu achei que ficou uma barrinha, né? Super maravilhoso, tá? E a gente fez com stencil, gente. E olha a delicadeza, gente. Eu super amei aí o meu pano, né, na cor preta, né, gente? Tem gente que não gosta, mas eu amo. E aí, esse da abóbora aqui, ó, gente, esses stencil aqui que a gente fazia, né, pra fazer a barrinha ali, eu fiz todos eles de preto, gente. Aí, só mudei aí os formatinhos dos desenhos, gente, mas ficou perfeito, tá? E apenas aí o bulizinho, gente, que eu fiz diferente, tá? O resto aí eu fiz conforme a professora falava, tá? Aí no bulizinho ela liberou, então por isso que eu fiz aí na cor preta, tá? E olha os stencil, né, que eu fiz aí aqui a cestinha, gente. E esses panos, gente, eu uso apenas aí pra decoração aqui na minha casa, tá? Não uso aí pra secar louça, pra secar a mão, não, tá? É apenas pra eles decorar aí o meu lar, tá? E olha, gente, que delicadeza, tá? Os stencil aí era pra fazer conforme fosse ali o desenho, né? Que era vermelho, rosa e azul, né? Mas eu decidi fazer preto, né? E a professora também liberou, tá? Aí eu já fiz as barrinhas aqui, ó, do pano, tá, gente? Não ficou 100%, né? Porque lembrando que eu não sou profissional e tô aprendendo a costurar agora, tá? Aí teve outro que uma amiga minha lá no curso já fez a barrinha pra mim, né? Que tinha uma máquina lá. E aí ficou perfeito, né, gente? Mas, como eu falei, eu não sou profissional, né? E é só ali pra poder não ficar desfiando as barrinhas, tá? E ó, esse daqui também do stencil preto e do bulizinho, gente. E esse então foi aí os paninhos que eu fiz no curso. Um grande beijo, tchau, tchau!